Louvor. Você sabia que as escrituras dizem que Satanás, ele era um anjo de luz? O nome Lúcifer significa luz. E a Bíblia diz que Satanás, ele foi criado em musicalidade. O corpo de Satanás tem instrumentos musicais. Eu não sei se você já leu isso na Bíblia. E toda vez que a igreja começa a adorar a Deus de forma verdadeira, sem interesse, sem buscar algo em troca, mas começa a abrir a boca e adorar a Deus pelo que Ele é, pela dignidade que Ele é, e nós começamos a declarar Santo, Santo, e entoamos louvores, e começamos a adorar a Deus, a Bíblia diz que Deus começa a receber tudo aquilo que é uma oferta justa, tudo aquilo que é sacrifício de louvor, e a Bíblia diz que começa o céu descer na terra, começa a virar uma coisa só. A Bíblia diz que o que é ligado na terra é ligado no céu. Irmãos, e as hostes espirituais da maldade, os inimigos, os demônios precisam recuar desse lugar. Aleluia. Por causa da adoração que a igreja faz. Aleluia. E é natural que em algum momento haja uma resistência. Mas fique tranquilo, fala para o irmão que está do seu lado, fique em paz. Maior é o que está em nós do que o que está em mundo. Declara assim, fica tranquilo. Jesus nunca perdeu uma batalha. Ele está no controle aqui. Amém? Glória a Deus. E nós estamos felizes. Eu quero iniciar a leitura em 2ª carta aos Coríntios. Se os irmãos puderem abrir a Bíblia. Você percebe, irmão, que eu estava com a voz normal até um pouquinho antes do culto. Eu já estou com dificuldade de falar, mas eu vou até o final. Amém? Amém? Eu queria pedir para os intercessores, esse é um momento de guerra. Amém? Esteja em espírito, ore aqui por mim, ore pelos ministros, pelos pastores. Amém? Nós estamos numa guerra já vencida por Jesus. Amém? Deixa eu falar uma coisa para você. Presta atenção aqui para você não perder essa palavra que vai ser tremendo para a sua vida. A Bíblia diz em Pedro, obrigado, que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. No livro de Apocalipse, Jesus já venceu o diabo. No mundo espiritual, na eternidade, Jesus já foi coroado. Amém? Amém. Nesse momento aqui para nós ainda não vimos a coroação de Jesus, mas pela fé, e a Bíblia diz que a fé é certeza daquilo que eu espero, mas eu não estou vendo ainda, mas é o que já aconteceu no mundo espiritual. Amém? Amém. Irmãos, nesse mundo aqui, talvez você que está sentado não se sinta salvo. Talvez você está pensando assim, poxa, eu não tenho certeza que eu sou salvo. Se eu morrer hoje, eu não sei para onde eu vou. Mas eu quero dizer para você, no mundo espiritual, na eternidade, Jesus já pagou o preço pela sua vida. Aleluia, Jesus. Por isso que nós pregamos a palavra, e a Bíblia diz que quem crer e for batizado, é o cumprimento, será salvo. Amém. Amém? Esse batismo que a gente vai fazer aqui, irmão, não é para você adquirir uma nova religião. Não é para você ter uma carteirinha de membro da Igreja Batista Vinde Adoremos. Não, mas é um cumprimento da palavra de Deus, daquilo que no futuro, ou melhor, na eternidade já aconteceu. Irmão, pela fé eu já estou vendo você entrando na Nova Jerusalém. Aleluia! Pela fé, irmão, eu já estou vendo a gente reencontrando os irmãos que partiram antes de nós. Pela fé eu já estou vendo nós encontrando com o Rei da Glória e ceando com Ele para todos sempre. Pela fé, irmão, o diabo não pode mais contra nós. Pela fé, irmão, eu já vejo que nós não teremos mais pranto, nem dor, aleluia, nem tristeza. A Bíblia diz que não haverá mais morte. Jesus já venceu a morte.
A Bíblia diz que Jesus tem a chave da morte e do inferno. Isso no mundo espiritual já aconteceu, irmão. Se tiver alguém aqui que tem medo do diabo, deixa eu falar para você, o diabo não tem a chave nem da casa dele. Sabe quem o diabo destrói? Aquele que não conhece Deus. Na verdade, o diabo destrói as pessoas através do engano. É o único poder que o diabo tem, é o engano. Irmão, a Bíblia diz que se você for alguém que teme a Deus, que ama a Deus, você está escondido nele. Irmão, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aleluia, Senhor. Irmão, se você crê em Jesus, o diabo não consegue nem te enxergar. Sabe por que o diabo às vezes ganha autoridade na nossa vida? Porque a gente não conhece Jesus. O diabo vem e fala assim: você é um abandonado, você é um derrotado, você é um frustrado, você não tem mais jeito, seu marido não tem mais jeito, seu filho não tem mais jeito, a sua vida nunca vai prosperar, você nunca vai ser feliz. O diabo vem no engano, e muitas vezes as pessoas falam assim: é verdade, eu não sou ninguém, ninguém me ama, eu não presto mesmo, minha vida não tem valor, minha vida nunca dá certo, eu sou a ovelha negra da família. Deixa eu falar uma coisa, isso é mentira. Jesus te chamou para uma nova vida. Jesus te chamou para dar certo, para ser alguém feliz, para ser alguém próspero nele. Jesus te chamou para viver alegre, contente, abundante no Senhor. Você só precisa decidir com qual verdade você vai ficar, ou melhor, com a verdade ou com a mentira para a sua vida. O próprio Deus fala em Oséias 4:6: o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Eu não estou falando de teologia, eu estou falando de conhecer a Deus, de ouvir a palavra. Tem gente que fica com receio e fala: eu vou me batizar, agora eu vou ter que ter uma religião. Não, irmão, você vai se batizar para nascer de novo e ter uma nova vida. A religião pura, segundo a Bíblia, sabe qual é a religião correta? Pastor, qual é a religião verdadeira? A Bíblia diz que a religião pura é você visitar as viúvas e os órfãos. Religião para Deus não tem nada a ver com placa. Religião para Deus não tem a ver com ajuntamento de pessoas que cantam uma música ou que falam alguma coisa. Religião para Deus pura, sem mancha, é você ajudar o próximo. Sabia que é isso que é a religião verdadeira para Jesus? Agora vamos falar de agradar a Deus e de salvação. A Bíblia diz que não há salvação fora de Jesus. Ah, na minha religião, pastor, não tem Jesus, mas lá a gente faz as coisas boas. Legal, boa religião. Mas deixa eu te falar uma verdade aqui que o diabo engana. O diabo põe uma Bíblia debaixo do braço da pessoa e fala assim: agora você está salvo. O diabo põe uma roupa dessa bonita aqui na vida da pessoa e fala assim: agora você está salvo. O diabo põe uma religião na vida da pessoa e fala: agora você está se sentindo mais completo, você está salvo. Isso é mentira. O que pode te salvar é Jesus Cristo, o Senhor. A Bíblia diz que não há salvação fora dele. Pastor, a religião é coisa boa? É, religião é boa para te dar uma cesta básica, para te dar uma assistência, para te visitar, mas ela não é boa para salvar. Nem a religião e nenhuma outra entidade tem poder para salvar. Mas a Bíblia diz que Jesus fez um caminho para mim e para você até Deus. Mesmo eu e você sendo pecadores, imperfeitos, a Bíblia diz que Jesus olhou para nós e viu em nós um povo que não tinha valor, mas olhou e disse: eu amo esse povo. E eu vou remi-lo, eu vou resgatar esse povo. E a palavra diz que Jesus abriu mão da sua glória, deixou a sua glória, deixou o seu trono, veio a esse mundo, nasceu,
cresceu, se batizou, entregou a sua vida na cruz, e quando ele ia ser crucificado, ele disse: não é vocês que tomam a minha vida, mas eu que entrego a minha vida. Aleluia. Eu tenho decisão e poder para dar a minha vida e pedir ela de volta. E a Bíblia diz que Jesus se entregou em algum momento ali na cruz. O castigo que era nosso, os nossos pecados, a nossa dívida pesou sobre Jesus. E a Bíblia diz que foi tão pesado que em certo momento Jesus, que era Deus e ao mesmo tempo era homem, era humano, a humanidade de Jesus grita e ele diz assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Porque eu creio que ali Jesus sente o peso dos nossos pecados. Mas ele diz assim: se possível, passa de mim esse cálice, mas faz a tua vontade. E ele entrega o Espírito e declara assim: tetelestai, que significa está consumado. Aleluia. Está pago. Diabo, você não tem mais poder sobre a vida dessas pessoas, porque nós fomos comprados por um alto preço, um preço de sangue, um preço de sangue do Filho de Deus. E a Bíblia diz que nós fomos chamados por Deus para sermos filhos. Agora não mais só criação, agora não mais só apenas uma criatura, mas por causa do sangue de Jesus nós fomos adotados por Deus Pai. E somos parte da família de Deus. Essa madrugada, já tem uns dias que eu estou trabalhando como motorista de aplicativo. E entrou um rapaz no carro com uma latinha de cerveja, e ele também chamava o Wallace. E ele sentou assim, irmãos, em 2 minutos ele falou assim: o senhor é da igreja? Eu falei: sou. Ele falou: eu era também, eu já frequentei a igreja, e eu consegui sentir que você é diferente. Ele falou para mim, mas eu me afastei um pouco. Eu penso que eu não sou mais importante na igreja. Irmãos, eu tinha recebido há 1 hora atrás, antes de sair de casa, veio uma ministra aqui ontem no culto de mulheres. Ela ministrou adoração, e antes dela ir embora, ela passou em casa e falou assim: Deus vai te usar na noite para alcançar pessoas que a igreja não consegue alcançar. Irmãos, eu comecei a lembrar disso, eu comecei a querer chorar, e eu segurando. E esse jovem, ele estava bem longe de Deus no coração dele. Ele tinha assumido a sua homossexualidade, e ele falou assim: eu não sou mais importante na igreja. E eu falei assim: querido, isso é o maior engano que você está pensando. Não foi Jesus que disse que você não é mais importante na igreja, certamente foi o diabo, e eu repreendo isso na sua vida. Irmão, ele começou a chorar, e eu falei: Jesus não chamou pessoas perfeitas. Irmão, você não pode dar nada para ser salvo. Você não tem condição nenhuma de comprar a sua salvação, e nem de comprar a salvação pela sua família. Você não é melhor do que ninguém, e eu também não tenho condição alguma de ser salvo pelo meu mérito. A Bíblia diz que nós fomos alcançados pela graça. Fala para o irmão que está do seu lado: sabe o que é graça? Responde para ele: é de graça. Você não paga nada, irmão. Deixa eu falar. A graça é Deus saindo do seu trono e indo buscar o perdido. Sabe, irmão, eu terminei aquela corrida, eu dei meu telefone para aquele moço e falei: se um dia você quiser uma oração, quiser conversar, eu estou à disposição. Ele chorou, me agradeceu e falou: agora eu posso sentir o Espírito Santo falando comigo através da sua vida. Sabe qual é o problema, irmão? É que o diabo está enganando as pessoas e falando assim: olha, você não tem mais jeito, a igreja não te ama, Deus se esqueceu de você. E as pessoas estão acreditando. E sabe por que as pessoas estão acreditando? A Bíblia diz que a criatura espera ardentemente. Sabe o que é esperar ardentemente? É esperar, irmão, com impaciência, é esperar desesperadamente
desesperado. É esperar não conseguindo esperar. A Bíblia diz que a criatura espera ardentemente a manifestação Aleluia. dos filhos de Deus. Sabe, irmão, eu quero confessar, eu sou pastor, já tenho algum tempinho que eu estou aprendendo, eu sou novo ainda nisso. Eu não sei evangelizar. Mas eu tenho aprendido que sabe quem é que fala através de nós? É o Espírito Santo. A gente só tem uma questãozinha, eu e você só temos uma questãozinha, se nós queremos que Deus nos use. Às vezes a gente vê gente brigando na igreja por causa de cargo. Às vezes a gente vê gente que não quer nem ir para a igreja porque foi maltratado. Mas há um reino muito mais poderoso do que esse igreja local. Há um amor muito mais tremendo, verdadeiro. Irmão, e eu falava para aquele jovem, não há nada de ruim que você possa fazer que vai diminuir o amor de Deus. Aleluia. Assim como não há nada de bom que você possa fazer que vai aumentar o amor de Deus. Sabe por quê, irmão? O amor de Deus não pode ser alterado, nem aumentado, nem diminuído, porque é um amor incondicional. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Hoje é uma noite de festa, mas amanhã você vai acordar e você vai ter os seus desafios. Amanhã o diabo não vai desistir de ser diabo. Talvez alguns crentes amanhã vão desistir de ser crente. Talvez a gente venha para a igreja e amanhã a gente fala assim, agora eu volto lá daqui um mês. Já vi o pastor, para mim não enjoar da cara dele, eu fico uns 15 dias fora, depois eu volto. Mas o diabo, irmão, ele não vai desistir de ser diabo. Amanhã ele vai continuar te enganando para te afastar de Deus. Mas nós temos um amigo, que a Bíblia chama de amigo chamado para andar do lado, o Espírito Santo. A Bíblia diz que esse amigo, irmãos, ele é tão importante que até para orar eu preciso dele, porque a Bíblia diz que eu não sei orar como convém. E a Bíblia diz que o Espírito Santo ora em mim aquilo que eu não sei orar. A Bíblia diz que o meu amigo Espírito Santo, que anda comigo, ele me dá ajuda até para que eu possa orar como convém. E a Bíblia diz que aquilo que eu não consigo discernir sozinho, o Espírito Santo me ajuda. Irmão, amanhã você vai ter dois tipos de pessoas próximos a você. Um está dentro e um está fora. Mas os dois estão próximos. Um chama Espírito Santo. A Bíblia fala no original do grego Paracletos, que significa amigo íntimo. O Espírito Santo. E o outro que está fora de você, mas está perto, está ao derredor, que é o diabo. E eu quero te alertar como ministro do Evangelho, que se você não crer em Deus, você vai crer no engano. Irmãos, não tem 3 reinos, é só 2 reinos, a Bíblia diz. Ah, pastor, eu não quero nem servir a Deus, eu não quero ter compromisso com Deus, mas eu também não quero ter compromisso com o diabo. Eu posso ficar no reino nulo? Não, não existe. Quando alguém acha que está no reino nulo, quando alguém fala assim, eu não tenho religião, irmão, esse reino já é um reino dominado pelo engano. Se é um reino dominado pelo engano, já é o diabo que domina. Ou eu estou em Deus, ou eu estou com o diabo, irmão. Você pode não ter uma religião de prática satânica. Você pode não declarar que você está com o diabo. Você pode até se achar uma pessoa boa, mas deixa eu te falar, você não é salvo por ser bom e nem por ser mau. Você só pode ser salvo pela graça, Amém. Que é a bondade de Deus. Ah, pastor, mas aquela pessoa é tão boa. Ela só pode ser salva se ela crer e for batizada. A Bíblia diz que a salvação, ela só vem em Jesus. Não há salvação fora de Jesus. Pastor, mas eu sou tão bom, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca adulterei. Mas a Bíblia diz que você já nasceu destituído da glória de Deus. Todos nós já nascemos de uma raiz do pecado. Todos nós já nascemos sendo apenas criatura. A Bíblia diz que Deus é tão bom
bom, irmãos, que Ele deu uma oportunidade de vida para todos. Nós não somos obrigados a ser salvos. Você não é obrigado a ser salvo. Você não é obrigado a crer em Jesus e se batizar. Não, é um privilégio e um convite para os que creem. A igreja não pode obrigar ninguém a se batizar. Os batismos aqui, irmãos, são feitos quando as pessoas entendem e querem. Pastor, eu quero. Posso? Pode. Se for muito jovem, nós conversamos com a família, mas a decisão é da pessoa. Porque nós entendemos que não é um fim de feira que nós pregamos. Não tem como obrigar ninguém a ser salvo. Irmão, eu nunca vou te obrigar a ser santo, a ser salvo. Eu vou pregar o Evangelho do Reino e você decide. Porque é um privilégio participar do Reino de Deus. Pastor, eu não creio, não concordo com o que você está falando. Eu te respeito. Mas a Bíblia diz que só há 2 reinos. Ah, pastor, mas não tem um terceiro reino, um quarto reino, o quinto reino, aquele que não mexe com nada e fica tranquilinho? Não, não existe. Existe um engano, um nível de engano que diz assim: não precisa ir para a igreja, não precisa crer em Jesus, não precisa se batizar, fique tranquilo. Mas esse é um reino do engano. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Pastor, se Deus existe, por que há tanta violência? Pastor, se Deus existe, por que há tanto sofrimento? Por causa do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Todos nós nascemos pecadores, nascemos com destino à morte. Mas a Bíblia diz que Jesus venceu a morte. E os que creem em Jesus também venceram a morte. E quando a morte chegar na sua casa, quando a morte chegar na minha casa, eu vou falar: morte, que bom que você chegou. Mas você só veio para eu passar dessa vida natural para uma vida eterna. Porque a Bíblia diz que tragada foi a morte na vitória de Jesus. Glória a Deus. Irmão, todos nós vamos ter um último inimigo. A Bíblia diz que o humano vai vencer o último inimigo, que é a morte. Você pode esquecer-se de Deus agora. Ah, pastor, eu sou muito jovem para ser crente. Você pode viver uma vida promíscua, você pode viver, só que se não der tempo de você voltar para Jesus, a Bíblia diz que a morte vai vir e ela terá vitória sobre você. Existem 2 caminhos após a morte: vida eterna com Jesus e salvação, ou vida eterna no inferno, sofrimento, dor e ranger de dente eternos. Se é que podemos dizer que isso é uma vida eterna, mas é um sofrimento eterno. Fala com o irmão assim que está do lado, fala: querido, desculpa te constranger, você veio aqui visitar hoje. Talvez você está ouvindo algo que você não gosta, mas olha, eu tenho uma boa notícia. Eu tenho uma boa notícia. Ainda há tempo de você crer em Jesus e vencer a morte, independente se ela vem hoje ou daqui a alguns anos. Aleluia. A gente já trabalhou um pouco script, né? Mas glória a Deus. Irmãos, eu quero ler o texto que eu falei que eu ia ler. Segunda Coríntios 5,17 diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Eu quero direcionar aqui algo para esses irmãos preciosos que hoje se decidem por nascer de novo, por fazer uma prática. Algumas pessoas, elas vão para o batismo sem entender o que é o batismo, e muitas vezes elas vão até com uma boa intenção, só que elas entram ali secas, saem molhadas e nada mudou. Mas algumas pessoas que acreditam em Jesus não são pessoas perfeitas, mas são pessoas que creem e amam Jesus. Pastor, o que eu preciso para me batizar? Crer em Jesus. Ah, eu não preciso falar. Não, crer em Jesus. Crer em Jesus de todo o seu coração.
crer em Jesus em verdade, crer em Jesus de forma verdadeira. Essas pessoas que creem em Jesus, elas vão fazer algo ali simbólico, que é o batismo. Mas a Bíblia diz que elas vão morrer para o mundo e elas vão despertar, nascer para uma nova vida. O que significa uma nova vida? É que aquilo que era velho, aquelas prisões, aquelas cadeias, aqueles pecados, aquela vida vazia, aquela vida de depressão, aquela vida de tristeza na alma, aquela vida de vazio, aquela vida não vai mais fazer parte da vida de vocês. Haverá uma nova vida daqui por diante. E agora eu quero destinar a minha pregação aos irmãos que já foram batizados há mais tempo, aos visitantes, aos que não têm religião, aos que estão no terceiro e quarto reino, que se acham assim, apesar de não existir. Quando uma pessoa se batiza, é natural que a igreja comece a ficar em cima e falando: pô, você se batizou domingo, está pecando, está fazendo algo errado, você não pode fazer isso, você não pode falar isso. Irmãos, esse é um erro que nós como igreja cometemos. Porque nós que somos igreja de Cristo, nós não fomos chamados para ser julgadores dos nossos irmãos. Nós fomos chamados para perdoar os pecados dos nossos irmãos. Amém ou não amém? Amém. Tem alguém aí que tem muito amor? Amém. Você tem um chamado para amar as pessoas até quando erram. Porque posso falar uma verdade, irmão? Se você ama uma pessoa só enquanto ela está na perfeição, isso não é amor. A Bíblia diz que amor verdadeiro suporta tudo. Amor verdadeiro suporta pecado, suporta erro. Amor verdadeiro, ele é constante até quando a pessoa erra. Então eu quero pedir para os demais irmãos olharem bem os rostinhos desses irmãos novos e ajudá-los. A Bíblia diz que nós devemos suportá-los em amor. Sabe o que é suportar em amor? Eu vou fazer um teatro aqui. Irmão Drick, vem aqui, me ajuda aqui. Pode vir um pouquinho mais rápido. Bom. Irmão Drick, vamos supor, o irmão Drick já tem bastante tempo na igreja, faz parte da diretoria do nosso CNPJ, é um irmão muito precioso e respeitado aqui na nossa igreja. Mas vamos supor que o Drick está se batizando hoje. A Bíblia diz que eu tenho que suportar ele em amor. Tem irmão que confunde, que fala assim: não vou com a cara desse cara. Se batizou agora, pensa que me engana. Mas é todo torto, é carnal, ainda faz um monte de coisa errada. Mas eu tenho que suportar, né? Irmão, não é isso que a Bíblia diz. Suportar em amor, ele está caído e eu vou dar suporte para ele. Aleluia. É isso que é suportar. Suportar em amor. Eu estou vendo alguém lá para trás, ficou para trás, eu espero e falo: não, eu não vou dar nenhum passo, eu não vou progredir, eu não vou crescer enquanto eu não trazer esse irmão comigo. Eu quero que ele vá junto, irmão. Isso é suportar em amor. Mas eu estou pregando isso só porque estava no meu script. Eu tenho certeza que vocês já sabiam que suportar em amor não tem nada a ver com suportar, mas é dar suporte. Amém ou não amém? Amém. Então, queridos, eu quero pedir que vocês cuidem desses preciosos. Se vocês verem que eles faltaram no culto, o que é para fazer? Pastor, já sei o que é para fazer. No próximo culto eu vou dar uma bronca para os irmãos. Faltou no culto, irmão, dá uma mensagenzinha: ô queridão, ô queridona, senti sua falta, tá tudo bem? Esses queridos que estão se batizando agora, irmão, do mesmo jeito que eu falei, amanhã eles vão acordar. Alguns vão falar: uau, nova vida. Alguns vão falar: uau, minha vida velha está aqui de novo. Alguns vão precisar de mais orações que os outros. Que tal
legal amanhã a igreja mandar uma mensagem e falar: e aí, como você passou a noite recém-nascido? Conte comigo, eu estou aqui para te ajudar se você precisar de uma palavra, se você precisar de uma oração, se você precisar de uma visita. É isso que é ministério, irmão. É isso que é chamado de Deus. Esse negócio de ficar fazendo coisa só dentro de igreja, tocando, pregando, irmão, isso é um segundo plano, é uma bênção também, mas o maior ministério é aquele que é usado por algo chamado amor ágape. Amém. Amor dom. A Bíblia diz que o amor é o vínculo da perfeição. Aleluia. O que é o vínculo da perfeição? Eu olho uma pessoa imperfeita, mas como entre nós tem amor, nós somos duas pessoas imperfeitas, nós somos várias pessoas imperfeitas. Igreja é cheia de pessoas imperfeitas, ou é só eu? Tem alguém perfeito aí junto comigo? Amém. Meia dúzia, o resto é tudo perfeito. Uau! Irmão, mas há algo derramado pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que o amor de Deus foi derramado pelo Espírito Santo em nós. E é isso que faz a gente andar junto. É isso que faz a gente perseverar, mesmo com o defeito do outro, mesmo com o defeito do pastor. Mesmo o pastor sendo chatão às vezes, irmão. Eu olho alguns rostinhos aqui, ó. Provavelmente eu já decepcionei alguém aqui, não já? Já, irmãos, eu sou natural, sou de carne e osso. Quando eu cheguei ali, eu pus esse sapato, os irmãos falaram: ó, o anjo. Eu falei: que pastor. Irmão, às vezes a gente até parece um anjo, não é verdade? Tem uns aqui que eu estou olhando o rostinho assim, parece anjo. Vai olhar lá em casa. O cônjuge que sabe, né? Se é um anjo ou não. Irmãos, nós somos pessoas. Amém? Só que a Bíblia diz que nesse ajuntamento de pessoas tem o Espírito de Deus que é perfeito, que é santo, que é poderoso, e torna essa reunião comum numa reunião poderosa e tremenda. Você sabia que essa reunião, a Bíblia diz que onde há dois ou mais reunidos no nome dele, a Bíblia diz que Jesus está no meio. E onde Jesus está no meio, há sinais, há milagres, há poder, há cura, há transformação, há libertação, há bênçãos sendo derramadas. A Bíblia diz: com bom e consolável que os irmãos vivam em união. É como o óleo que desce na barba de Arão. Arão foi o sumo sacerdote. Adão foi consagrado por Deus. Deus derramou uma unção. Deus está comparando isso e falando: olha, quando os irmãos estão em união, é tão tremendo para Deus que é como uma consagração de óleo. E a Bíblia diz que ali Deus ordena a bênção. Aleluia. Pastor, o que é ordenar a bênção? Irmão, é como você fala assim: Deus, me dá uma bênção. Você está pedindo. Ô bênção, vem aqui. Ô bênção, derrama a bênção. Você está pedindo. Agora Deus não, irmão. A Bíblia diz que Deus dá uma ordem para a bênção vir. Não é brincadeira não, irmão. A Bíblia diz que quando há união, Deus ordena Aleluia. a bênção. Mesmo sem entender, se você não entendeu muitas coisas que foram feitas aqui, eu quero dizer, só de você estar aqui, você está sendo abençoado. Pastor, mas eu não senti nada hoje. Irmão, mas só se você estar aqui. Não é por sentimento, é por fé. Você já está sendo abençoado. Por quê? Porque na nossa igreja, que é o pastor Wallace, não. Porque Jesus zela pela sua palavra. E ele diz em sua palavra que a união é uma coisa que ele ordena a bênção. Ele diz que ele passeia no meio do seu povo. Aleluia. No meio do seu exército. Irmão, olha que tremendo, quando a gente começa a adorar a Deus, a Bíblia diz que o Espírito de Deus está passando entre nós aqui, como um exército poderoso. Ele é o nosso general. E ele está passando em revista no meio do povo, olhando cada um de nós, irmão, fortalecendo, dando direção, mostrando as armas espirituais, ensinando, treinando, falando: olha, essa luta que você está passando, tem jeito, eu vou dar estratégia, eu vou dar direção, olha, esse fundo do poço tem saída, eu vou te mostrar, mas não desiste. Esse é o nosso Deus. Amém.
Amém, queridos? Eu quero convidar o louvor de novo. Não deixei vocês sentados. Olha, ele voltou. Glória a Deus. Deus vai te usar muito, viu, Leandro? Mas haverá muita guerra. Aleluia. Deus tem um chamado na sua vida tremendo. De muitos anos a gente já vê. Só que o diabo fala assim: eu vou fazer de tudo para tirar ela do altar. Eu quero ela no mundo. Eu quero trazer coisas que vão atrair a atenção dela. Mas Deus diz assim: ela é minha. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Irmão, o diabo quer roubar os jovens. Papai, mamãe, oração e palavra. Deus é poderoso para cuidar dos seus. Amém? Amém? Então, enquanto os irmãos vão ministrar, vocês podem ficar em pé. Nós vamos para o batismo ali no fundo, na nossa piscininha. Vamos lá.